Fala pessoal, tudo bem? Aula passada a gente falou sobre operadores lógicos e hoje vai ver um pouquinho sobre uma estrutura de dados muito conhecida, que é a estrutura de listas, e como que a gente usa estruturas de repetição para executar o mesmo código várias vezes. Bora lá? Eu já estou aqui com vocês com o meu notebook aberto e eu vou mostrar para vocês como é que funciona uma lista. Eu vou criar aqui uma lista de nomes. A lista eu declaro abrindo colchetes, como dessa forma aqui. Vou colocar aqui um nome, ou melhor, vou deixar uma lista vazia. Se eu pedir o tipo dessa lista aqui, ele já vai me dar o tipo dela, assim que carregar aqui minha máquina virtual. Então, vamos lá, gente, ó, já carregou aqui a máquina virtual. Se eu pedir aqui o tipo da lista, vai me dar filha do tipo list, tá? O que eu posso fazer nessa lista? Eu posso adicionar qualquer tipo de dados. Posso criar uma lista vazia e ir adicionando os nomes que eu quero acrescentar. Então, mandar exibir aqui a lista, ó. Vai aparecer minha lista já com o nome. Vou adicionar mais um nome. Mostrar de novo a minha lista. Ele vai sempre adicionar ao término da lista, né? Se eu usar esse método aqui chamado append, tá? Vou colocar mais um aqui. E aí tem um outro método chamado pop para poder remover na última posição, se não passar nenhum parâmetro, ele remove o último item. Estou lá ali, se eu der um pop de novo, ele vai remover a Ana, tá? Então, eu posso criar listas de strings, que a gente viu agora, lista de nomes, lista de inteiros, né? Vou criar aqui uma lista de idades. Já vou declarar aqui as idades, vou colocar aqui 18, 50, 60, 15. Já criei aqui minha lista de idades. Se eu mandar exibir essa lista, eu vou ter aqui todas as idades, eu posso também fazer a mesma coisa, adicionar idades, dando o método append. E aí, se eu consultar, vai estar lá no fundo o método append. Ele coloca lá no término, né? E aí eu posso fazer o seguinte, eu quero, por exemplo, ordenar essa lista. Vou lá, lista idades, ponto sort. E se eu exibir de novo, já aparece aqui a minha lista em ordem crescente. Por padrão, ele ordena em ordem crescente. Se eu quiser ordenar de forma decrescente, eu coloco aqui reverse igual a true. Vou executar esse trecho de código. Executo, mostro para a minha lista novamente. Vai estar ordenando de forma decrescente. Então a lista é muito fácil de trabalhar e ela é muito útil para a gente fazer várias iterações dentro de um código, tá? Então, como que a gente faz para remover itens dessa lista aqui? Eu posso remover, além do pop, usar aqui o método remove e vou remover aqui menores de 15 anos, depois vou exibir aqui o resultado. Ele vai mostrar aqui a minha lista já sem a pessoa com 15 anos. Além disso, eu posso acessar os itens da lista diretamente, lembrando que a lista começa com índice 0. Esse primeiro item, essa primeira pessoa vai ter o índice 0, 1, 2, 3, até o término da lista. Então, a primeira pessoa, que é o índice 0, vai ser a pessoa de 68 anos. E a terceira pessoa, ou melhor, a última pessoa, vai ser a com índice 3, 0, 2, 3. Pessoa de 18 anos. Depois de um tempo, é interessante também usar um método chamado length para consultar o tamanho da lista. Qual que é o tamanho dessa lista para que eu possa percorrer ela, a gente vai ver depois em loops e saber determinar o tamanho máximo da minha lista. Vamos lá, gente, eu vou mostrar aqui para vocês o loop while. Ele permite que a gente crie, por exemplo, execute várias vezes o mesmo trecho de código. Eu vou colocar aqui um contador que vai receber um valor 10
E aí eu quero fazer uma contagem regressiva com esse contador. Então essa aqui é a minha condição de entrada. Então, sempre que eu for usar o loop while, eu posso definir uma condição de entrada para que não seja um loop que nunca acabe, né? O que é um loop? É algo que é executado várias vezes. E aí eu posso definir uma condição de saída para que ele saia desse loop, tá? Enquanto esse contador for maior do que zero, eu vou executar o seguinte. Vou imprimir o valor dele e vou incrementar o valor deste contador. Ou melhor, eu vou decrementar o valor desse contador. Vou pegar o valor que ele tinha e vou decrementar em -1. Tá? Vamos lá. Então, definir aqui minha condição de entrada. Meu contador vai ser igual a 10. Enquanto este valor for maior do que zero, ele vai executar esses dois trechos de código. Então, inicialmente ele imprime o valor do contador. Depois ele pega o valor, que seria 10 a primeira vez que ele for entrar, vai diminuir em -1. Vamos ver aqui o que acontece. Ele fez aqui a minha contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6 até 1, né? Chegou em 0, ó, é maior do que 0? Não. Então ele sai do loop e ele para de executar esse trecho de código. Então ele é muito simples. E no Python, ele usa dois tipos de estruturas de repetição, que é o loop while e o loop for. Algumas linguagens usam ainda o do while, que a gente não usa aqui no Python, tá? Legal. Vamos ver então como que a gente faz para iterar dentro de uma lista, usando o while e pedindo uma entrada do usuário, tá? Vamos lá? Então vou colocar aqui uma lista de idades que o usuário que vai digitar todos os valores. Inicialmente ela vai estar vazia. E eu vou definir uma entrada que o usuário vai colocar os valores. Enquanto o usuário não digitar a palavra sair, ele vai pedir para que ele informe os valores da lista e vai adicionar na lista, tá? Então a entrada vai receber o quê? O que o usuário digitar, vou chamar aquela funçãozinha input que a gente já usou, né? Digite a idade ou sair. Eu vou colocar aqui ponto toUpper, porque se ele digitar sair, pode ser que ele digite sair em minúsculo. Eu vou usar essa função nativa do Python chamada upper, que transforma o que ele digitar em maiúsculo. Como se for número não tem problema nenhum, se for texto para sair, ele já vai transformar para maiúsculo para depois eu fazer a comparação. Então, eu vou validar se a entrada for diferente de sair. Aí sim, eu vou adicionar na minha lista usando o método append que a gente acabou de aprender. E finalmente eu vou mostrar aqui a nossa lista de forma ordenada. Depois que ele terminar de digitar, saiu do loop, ele vai mostrar a lista, né, de forma ordenada para a gente ver quais valores foram entrados. Vamos lá, gente? Vamos testar aqui. Digitar aqui 60, 68, 45, 18, 55. E aí eu vou digitar sair. O que ele fez? Ele foi adicionando a minha lista. A partir do momento que eu entrei no while, a minha condição de entrada estava vazia, né? A condição de saída é a entrada, o valor que o usuário digitar ser diferente de sair. Então a primeira linha executou e pediu a entrada do usuário. Digite a idade ou sair. Eu digitei aqui, a primeira idade foi 60. Como a entrada era diferente de sair, eu adicionei a minha lista de idades. O segundo item executou de novo, ele entrou aqui de novo no while, então ele fez uma iteração, voltou lá para o while, testou a condição. A condição é igual a sair? Não, ela é diferente de sair. Por quê? Eu tinha digitado 60, o valor da entrada nesse momento era 60. Então, pediu de novo
que o usuário digitasse uma idade ou o valor, a palavra sair para sair do loop. Ele digitou lá 68. Mesma coisa, é diferente de sair 68? É, então adicione aí a minha lista. Faz isso até o momento que eu digitar sair. Então o loop UI é muito fácil de usar, desde que eu coloque aqui uma condição de entrada e uma condição de saída, facilita aí o momento para eu pedir informações ou executar algum processo repetitivo. A gente vai ver um outro loop, que é o loop for ou for each, que é o que o Python utiliza junto com que é o while, né? A gente só usa o while e o for each, diferentemente de outras linguagens que ainda tem um do while, tá? O Python só com while e eu definindo uma condição de entrada, eu consigo simular o do while dessas outras linguagens. Então vamos ver aqui a nossa lista de nomes. Então imagina que eu tenho lá minha lista de nomes, deixa eu ver como é que tá. Tenho aqui 3 nomes. O que eu quero fazer? Para cada nome nessa lista, eu vou imprimir aqui o nome. Então, começo aqui com a palavra-chave for. Para cada, dou um nome qualquer para minha variável. Nome naquela lista de nomes, 2 pontos. Imprimo aqui o nome. Ele percorre a lista até o final, não preciso colocar uma condição de saída. Ele simplesmente percorre a lista e ele mesmo já determina o tamanho máximo da lista, usando lá o length, o método que a gente viu internamente, e aí mostra aqui o último item da lista. Se eu percorrer a lista de dados, é a mesma coisa. Vou colocar só mudar o nome da variável para não confundir, né? Para cada idade na lista de dados, ele vai imprimir as idades uma por uma. Então, nós vimos estruturas de dados como as listas, em que a gente consegue adicionar e remover itens às listas, assim como acessar algum item específico, consultar o tamanho da lista. E na sequência, nós vimos estruturas de repetição como o loop while e o loop for, que são laços. Eu executo o mesmo código várias vezes até chegar numa determinada condição. Com essas estruturas de repetição, a gente já consegue fazer códigos muito mais elaborados e muito mais poderosos, que a gente vai ver nas próximas aulas. Valeu, gente. Até mais.